E aí, tudo bem com você? Chegamos à nossa sexta aula das 7 de Geometria Espacial e vamos apresentar hoje os conceitos relativos à esfera. Seja um ponto O e um segmento de medida R. A esfera, que tem centro O e raio R, é um conjunto dos pontos do espaço cuja distância ao ponto O é menor ou igual a R. Então, todos os pontos que estão na superfície ou no interior dessa região do espaço definem o que nós chamamos de esfera. Eu posso obter a esfera, gente, girando um semicírculo de raio R em torno de um eixo Y. Observe, se eu pegar o semicírculo de raio R e girar aqui, eu obtenho a esfera de centro O e raio R. Como é que se calcula a área de uma superfície esférica? Gente, essas demonstrações envolvem integral, certo? A gente não vai fazer, tá ok? A área de uma superfície esférica, ou seja, toda a casca. Imagina aí uma melancia ou uma bola e você quer saber toda a área da casca. 4πr ao quadrado. É a área da superfície, não é do círculo, tá, gente? Dá 4 vezes π vezes r ao quadrado. O volume da esfera, 4 terços de π, que multiplica r ao cubo. Praticamente essas duas fórmulas que a gente vai precisar para toda a aula de hoje, ok? Muito bem, Carlos. Algumas coisas que podem aparecer eventualmente. Área do fuso esférico. Veja, quando eu falo em área, é a casca. Então, a área do fuso esférico é esses tracinhos amarelos aqui, ó. Fica fácil perceber, gente, que se eu tiver uma casca, uma fatia, por exemplo, pensa numa melancia que você vai tirar uma fatia, e você consegue definir um ângulo de abertura alfa. Então, a área é uma proporcionalidade em relação ao giro completo. Alfa sobre 360 de 4πr ao quadrado. Explicando melhor. Se você tiver meia melancia, aqui ficaria 180 sobre 360, daria a metade de 4πr ao quadrado, certo? A mesma coisa acontece quando eu quero analisar o volume. A área é só a parte de fora. O volume é quando eu quero pegar a parte de dentro. A gente chama de cunha esférica. Aí é só fazer a mesma proporção em relação ao volume agora. Alfa sobre 360, onde alfa é o ângulo de abertura, né? Por exemplo, se eu tivesse meia fatia, ficaria 180 sobre 360. Se eu tivesse 12 fatias, atenção, 12 fatias seria 30 graus, né? 30 sobre 360. Percebeu, gente? Então, sempre é a proporção. 4 terços de πr ao cubo é o volume da cunha esférica. Então, cunha é o volume. Área é a fuso esférico, que a gente chama. E aí, gente, coisas bem específicas que acredito eu que essas fórmulas seriam dadas caso dê uma zebra estratosférica aparecer. Então, vamos pegar o capacete de uma esfera, o que a gente chama de calota esférica. Então, eu pego uma esfera e dou um corte aqui. Então, aqui eu tenho a altura da calota H, eu tenho um raiozinho dessa seção Rzinho e tenho o raiozão da esfera que é R. E D é a distância entre o centro da esfera até o ponto em que foi feita a secção. Daqui eu posso relacionar o raio da esfera com o raio da calota esférica, dessa seção aqui, ó, usando Pitágoras, né? R ao quadrado é igual a Dzinho ao quadrado mais Rzinho ao quadrado. Então, a altura da calota mais esse Dzinho daria o raio da esfera. São duas relações que você pode achar. A área da calota esférica é dada pela fórmula 2π, que multiplica o raio da esfera, vezes a altura da calota que você está vendo aqui. Só essa parte aqui. R é o raio da esfera e H calota é a altura da calota. Você também pode ter, gente, o volume da calota esférica. O volume dessa região aqui, ó. Essa região aqui lembra uma abóbada, né? É dado por π vezes a altura da calota ao quadrado dividido por 3, que multiplica 3 vezes o raio da esfera menos a altura da calota. Lógico, gente, que há uma grande probabilidade, caso isso aqui apareça, dessa fórmula vier só para ser substituído, tá? E uma outra coisa que pode aparecer é a zona esférica. Agora eu vou pegar o miolo da esfera, o meio dela. Então, observe que tem um raio A aqui, né? Ó, aqui em cima tem um raio A, tá? Aqui, ó, raio A. E aqui tem um raio B. E tem a altura da zona esférica, que pega do raio A até o raio B. A área da zona esférica pode ser calculada pela fórmula 2π, que multiplica o raio da esfera vezes a altura da zona esférica, que é essa região cinza aqui, ou pode também ser calculado o volume da zona esférica. O volume é um pouquinho mais chatinho, é π vezes a altura da zona esférica dividido por 6, que multiplica, olha a loucura, gente, 3 vezes
essa medida aqui do raio da seção de cima ao quadrado, mais 3 vezes o raio da outra seção ao quadrado, mais a altura da zona esférica ao quadrado. Ok? Fórmulas bem minuciosas, provavelmente dadas caso seja necessário. E uma última coisa é uma definição dada para a esfera que é a distância polar. Então vamos ver o que é isso. Distância polar é a distância de um ponto qualquer da circunferência de uma seção, está aqui a circunferência aqui que eu obtenho a partir da esfera, a um dos polos relativo a essa seção. Então eu pego esse ponto aqui e vou até o polo norte. Isso aqui é uma distância polar. Então eu posso ter uma distância polar em relação ao polo norte ou posso ter uma distância polar em relação à zona sul. Então, estão duas distâncias polares, uma para cima e outra para baixo. Tá bom? O meu foco maior, gente, vai ser só em duas fórmulas. A área da superfície esférica, que é 4πr ao quadrado, e o volume da esfera, que é 4/3 de πr ao cubo. Todas essas outras fórmulas são verdadeiras zebras, que aparecem muito em concurso militar. Tá bom? Então, vamos agora fazer um exercício focando apenas nessas duas fórmulas. Vamos lá. Começamos com uma questão muito bonita da UFRN. Um artesão produz peças ornamentais com um material que pode ser derretido quando é levado a certa temperatura. Uma dessas peças contém uma esfera sólida, e o artesão observa que as peças com esferas maiores são mais procuradas e resolve desmanchar as esferas menores para construir esferas maiores, com o mesmo material. Para cada 8 esferas de 10 centímetros de raio desmanchada, que são as menores, ele constrói uma única esfera. Ele quer saber qual é o raio dessa nova esfera. Galera, de acordo com o que foi dito aí, eu tenho a esfera menor, seja Rzinho 10 centímetros, o raio da esfera menor, e Rzão, o raio da esfera maior, como você está vendo aí. De acordo com o enunciado, ele está dizendo que o volume de 8 esferas menores de raio 10 centímetros deve ser igual ao volume de uma esfera maior de raio Rzão. Então, vamos achar o raio dessa esfera maior. Então, o volume da esfera maior é 8 vezes o volume da esfera menor. Qual é a fórmula do volume de uma esfera? 4/3 de π vezes o raio ao cubo. Então, da esfera maior, vai ser 8 vezes 4/3 de π vezes Rzinho ao cubo, onde é o raio da esfera menor. Eu não posso cortar cubo com cubo, gente, nem posso cortar os raios, mas eu posso cortar 4/3 de π com 4/3 de π. Feito isso, R ao cubo é igual a 8 vezes 10 ao cubo. E aqui, olha o que é que eu vou fazer. Esse cubo aqui passa como raiz cúbica. Então, R é igual a raiz cúbica de 8 vezes 10 ao cubo. Propriedade das potências da radiciação. Posso dizer que é raiz cúbica de 8 vezes a raiz cúbica de 10 ao cubo. Então, mais uma vez, dois números multiplicados dentro de uma raiz, eu posso separar. A raiz cúbica de 8, se eu fatorar o 8, dá 2 ao cubo. 10 ao cubo, com o índice 3, vai ficar só 10. E aqui, 3 dividido por 3, 2 elevado a 3 sobre 3 dá 2, né? Porque 2 elevado a 1. E 10 elevado ao cubo, o índice 3, 10 elevado a 3 sobre 3 dá 1. Ou simplesmente corta 3 com 3 dá 2, corta 3 com 3 dá 10. O raio da nova esfera é 20 centímetros. Letra D. Questão número 2 do Enem, parecidíssima com a anterior. Se pudéssemos reunir em esferas toda a água do planeta, os diâmetros dela seriam. Então, essa primeira esfera, que tem um diâmetro aí de 1.385 km, seria toda a água do planeta, equivalente a 1,39 bilhões de quilômetros cúbicos. Até a água doce superficial, que seria uma esfera de diâmetro 58 km, com uma área de apenas 104, aliás, com um volume de 104,59 mil quilômetros cúbicos. A razão entre o volume da esfera, que corresponde à água doce superficial, e o volume da esfera, que corresponde à água doce do planeta, é. Então, vamos procurar, né, gente? Água doce superficial é essa esfera aqui, que tem diâmetro 58, portanto, raio 29. Essa outra aqui, a água doce do planeta, tem diâmetro 406, portanto, raio 203. Ele quer que você encontre a relação entre as esferas. Então, como é que eu vou fazer isso? A relação entre os volumes, né? Então, ele quer a razão entre o volume da água doce superficial, que é a esfera de raio 29, essa aqui, ele quer a razão entre esse volume dessa esfera de água doce superficial e a esfera de água doce do planeta, que tem raio 203. Então, fazendo isso aí, lá vou eu. Dividindo o volume da água doce superficial pelo volume da água doce do planeta. A fórmula do volume da esfera, 4/3 de π vezes o Rzinho ao cubo da primeira,
que é o raiozinho 29, pela segunda, que é o raiozão 203. Então, eu vou cortar 4 terços de π com 4 terços de π. Então, V1 sobre V2 é Rzinho ao cubo sobre Rzão ao cubo. Eu posso escrever aqui como uma fração única elevada ao mesmo expoente 3. Propriedades das potências, né? Então, V1 sobre V2 é igual a Rzinho sobre Rzão ao cubo, 29 sobre 203. Galera, por tentativa, tenta ver se eu consigo dividir 213 por 29. É incrível, gente. Consegue. Dá exatamente 7. Então, um segredo para você. Antes de fazer a divisão, você divide os dois pelo menor. Atenção, essa dica é importante. Quando você tem uma fração e quiser simplificar, tenta dividir os dois pelo menor, ver se dá certo. E deu. 29 por 29 é 1. 203 por 29 é 7. Então, V1 sobre V2 é igual a 1 sobre 7 ao cubo. 1 ao cubo é 1, 7 ao cubo é 343. Então, gente, a razão entre o volume da água doce superficial e o volume da água doce do planeta é 1 sobre 343. Letra A. No entanto, o aluno pode se perguntar, e por ele não já deu os volumes? Por que é que você não divide? Porque ficaria mais complicado, mas eu vou fazer para você. Se eu pegar a água doce superficial que está lá na esfera maior, é 104,59 vezes 10 a terceira quilômetros cúbicos. Se eu pegar a outra, 35,03 vezes 10 a sexta centímetros cúbicos. Aí olha o problema aqui, gente. Eu tenho que deixar o mesmo expoente. Aqui embaixo, eu vou escrever 35,03 vezes 10 a sexta como 35.030, andar com a vírgula 3 casas e diminuir o expoente. Corto 10 ao cubo com 10 ao cubo, e aí ficou 104,59 por 35.030. Eu vou dividir por 104,59, 104,59, deu aproximadamente 1 sobre 335. Aproximadamente a mesma resposta, mas é melhor fazer do outro jeito. Questão número 3, obra-prima, questão muito interessante, cai demais, a gente vai começar a misturar agora esfera com os outros sólidos geométricos. Considera uma bola de sorvete de 36 π centímetros cúbicos de volume e uma casquinha cônica de 3 centímetros de raio. A altura da casquinha para que o sorvete, ao derreter, ocupe todo o seu espaço é. Então você entendeu, gente, que eu tenho uma bola de sorvete que vai para dentro do cone. Então, em outras palavras, é só dizer que o volume da esfera é igual ao volume do cone. Sim, porque veja, a bola de sorvete é esférica. Ao derreter, ela vem toda para dentro do cone. Então, ele quer saber exatamente qual é a altura do cone para que isso seja possível. Volume do cone é igual ao volume da esfera. Lembra qual é a fórmula do volume do cone? 1/3 da área da base vezes a altura. Ou área da base vezes a altura sobre 3. Então, é 1/3 de π vezes. Quem é o raio? Raio da base do cone ao quadrado vezes h. E o volume da esfera foi dado, né? 36 π. Ele deu no enunciado, gente. Tá aí, ó. Uma bola de sorvete de 36 π centímetro cúbico de volume. Uma bola é uma esfera. Pronto, ele já deu. Cortando π com π, fazendo 1/3 de 3 ao quadrado é 9 vezes h, igual a 36. 3h, 9 dividido por 3 é 3, 3h igual a 36. Então, 3 passa dividindo. Então, se a casquinha tiver 12 centímetros de altura, eu consigo que todo o volume da esfera seja igual ao volume do cone. Portanto, letra A. Tô gostando, viu, cara, das questões. Questão do Enem, que foi cancelada em 2009. Porque roubaram a prova. Um artista plástico construiu, com certa quantidade de massa modeladora, um cilindro circular reto, cujo diâmetro da base mede 24. Se o diâmetro é 24, quanto é o raio? 12. E cuja altura mede 15 centímetros. Antes que a massa secasse, ele resolveu transformar aquele cilindro em esfera. Na questão anterior, volume da esfera é igual ao volume do cone. E agora, volume do cilindro é igual ao volume da esfera, que um vai se transformar no outro de mesmo volume. E, estranhamente, ele deu o volume da esfera, né? Questão do Enem. Analisando as características das figuras geométricas envolvidas, conclui-se que o raio da esfera é igualando o volume do cilindro ao volume da esfera, né, gente? Porque ele diz que um vai se transformar no outro. O volume da esfera é 4/3 de πr ao cubo. E o volume do cilindro é área da base vezes altura, πr ao quadrado vezes h. Então, de novo, volume da esfera, 4/3 de πr ao cubo, raio da base do cilindro é 12 e a altura é 15. Então, bora, ficou. Vou cortar π com π. Observe que quando eu comparo esfera com cone, esfera com cilindro, como ambos são círculos, tem a ver com círculo, eu corto os π geralmente, né? Ah, entendi. Então, ficou 4/3 de r ao cubo é igual a 144 vezes 15. 4/3 de r ao cubo é igual, essa multiplicação é 2, 160.
O 3 passa multiplicando 260 e o 4 passa dividindo. Então, R ao cubo é igual a 1620. Agora vai ficar interessante. Vou fatorar 1620, né? Porque ficou raiz cúbica. 1620 por 2 dá 810, por 2, 405, por 3, 135, por 3, 45, por 3, 15, por 3, 5, por 5, 1. Então, o 3 apareceu 3 vezes, 4 vezes. Só que eu botei ele 3 ao cubo aqui, botei o outro 3 aqui, né? Ela apareceu 4 vezes. O 2 ao quadrado e o 5 uma vez. Por que você não botou 3 à quarta? Porque eu quero que esse 3 ao cubo saia de dentro da raiz, né, gente? A gente aprendeu que quando esse índice aqui é igual ao da raiz, ele sai de dentro. Então, 3 elevado a 3 sobre 3, saiu só o 3. Só que dentro tem que ficar o resto tudinho, porque não tem ninguém elevado ao cubo. 2 ao quadrado é 4, vezes 3 é 12, vezes 5 é 60. Então, gente, o raio da esfera é 3 raiz cúbica de 60. Então, cuidado quando você for fazer a fatoração, tá? Como o índice é 3, você procura deixar os expoentes múltiplos de 3. Como aqui é 3, né? 3 por 3 deu 1, saiu 3, o resto não pode sair. Resposta, o raio da esfera é 3 raiz cúbica de 60. Portanto, qual a alternativa? 3 raiz cúbica de 60. Vamos voltar. A alternativa correta seria então letra D, 3 raiz cúbica de 60. Questão número 5, Enem, mais uma do Enem. Em um casamento, os donos da festa serviam champanhe aos seus convidados em taças com formato de um hemisfério. Atenção, hemisfério é uma semi-esfera, embora a figura mostre metade de uma esfera. Porém, um acidente na cozinha culminou na quebra de grande parte desses recipientes. Para substituir as taças quebradas, que são semisferas, utilizou-se um outro tipo com formato de um cone. Vamos mostrar na figura 2. No entanto, os noivos solicitaram que o volume de champanhe nos dois tipos de taças fosse iguais. Então já viu mais uma vez igualdade de volume. Volume de uma semisfera, metade da esfera tem que ser igual ao volume de um cone, né? Tá aí. Essa é a semisfera, que a gente chama de hemisfério, semisfera. O volume dessa metade da esfera tem que ser igual ao volume desse cone aqui, tá? Como o raio aqui é 3, ele quer saber o H para que os volumes sejam iguais, não é isso? Deu as fórmulas, mais uma do Enem que deu as fórmulas, volume da esfera, nem precisava, você já é craque, né? E o volume do cone. Sabendo que a taça com formato de hemisfério é servida completamente cheia, qual é a altura do volume da champanhe que deve ser colocado na outra taça? Já adiantamos, né, gente? Volume da semisfera é igual ao volume do cone. Aí cuidado agora, tá, gente? Ele diz que o volume da semisfera tem raio 3 centímetros, que deve ser igual ao volume de cone, que tem raio da base também 3 centímetros e altura H. Igualando, gente, o volume de uma esfera é 4/3 de πr ao cubo. A semisfera é 1/2 disso, né? Se eu fazer 1/2 dessa multiplicação, eu tenho a metade. Então, 1/2 de 4/3 de πr ao cubo é igual ao volume do cone, que é 1/3 da área da base vezes a altura. Poderia escrever a área da base vezes a altura sobre 3 ou 1/3 da área da base vezes a altura. Eu vou cortar esse 3 com esse 3, esse π com esse π. E já vou fazer as contas aqui, gente. 3 ao cubo é 27. 4 dividido por 2 é 2. Então, de novo, cortei 3 com 3, π com π. 4 dividiu 2 deu 2. 3 ao cubo é 27. E aqui ficou 9 vezes H. Então, 54 é igual a 9H. 9H é 54. H é 54 por 9. Portanto, a altura do cone é 6 centímetros. Questão muito interessante, letra B de bola. Mais uma do Enem, 2014, questão muito elogiada. Talvez uma das melhores questões que já caiu no Enem sobre esse assunto. Então, em 2014, a gente teve essa questão. Uma empresa farmacêutica produz medicamentos em pílulas, cada uma na forma de um cilindro, com uma semisfera, ou seja, um hemisfério, né? Com o mesmo raio do cilindro em cada uma de suas extremidades. Essas pílulas são moldadas por uma máquina programada para que os cilindros tenham sempre 10 milímetros de comprimento, adequando o raio de acordo com o volume desejado. Um medicamento é produzido em pílulas com 5 milímetros de raio. Para facilitar a deglutinação, deseja-se produzir esse medicamento agora, diminuindo o raio para 4 milímetros. Então, de 5 para 4 milímetros. Ele vai ficar mais magrinho. E, por consequência, obviamente, vai diminuir o volume, porque ele está mais magrinho. Isso exige a reprogramação da máquina que produz essas pílulas. Use 3 como valor aproximado para π.
Ele quer saber, gente, qual é a redução do volume da pílula em milímetros cúbicos após a reprogramação. Então, você tem que calcular o volume inicial para o raio de 5 milímetros e comprimento 10 centímetros e depois calcular o volume final para um raio menor de 4 milímetros com altura permanecendo 10 milímetros. É o que nós vamos fazer, gente. Primeira figura, situação inicial. Eu tenho um cilindro com duas semisferas, né? Então, a altura aqui é 10 milímetros e o raio da semisfera é o mesmo do cilindro, ela está justaposta. Então, como é que eu calculo esse volume inicial? É o volume do cilindro mais o volume da esfera. Como assim esfera? Não são duas semisferas? Ah, você entendeu, gente. Duas semisferas dão uma esfera, né? Eita, é mesmo, porque se eu tenho a metade de uma esfera aqui com a metade de outra esfera aqui, dá uma esfera. Legal. Volume do cilindro, π vezes r ao quadrado vezes a altura dele. Mais o volume da esfera, 4/3 de πr ao cubo. Π ele mandou considerar 3. O raio é 5, né? 5 ao quadrado vezes 10, que é a altura. Mais 4/3 de π, que é 3, vezes o raio da esfera, 5 ao cubo. 25 vezes 3 vezes 10 dá 750. E aqui, gente, cortando 3 com 3, 5 ao cubo é 125 vezes 4, 500. Qual é o volume da pílula inicial? 1.250. O que é que muda se ela ficar mais magrinha agora? O raio passará a ser 4 milímetros, mas a altura não muda. Então vamos refazer o cálculo. Volume do cilindro continua sendo πr ao quadrado vezes h, com observação agora, gente, que o raio é 4 milímetros agora, tá? Então ficou 4 ao quadrado vezes 10. E o raio da esfera acompanha o raio do cilindro, também é 4. Repetindo, 4/3 de π mandou considerar 3 vezes 4 ao cubo. Aqui quanto é que vai dar? 4 ao quadrado é 16. Vezes 3, 48. Vezes 10, 480. Aqui corta 3 com 3. 4 ao cubo, 4 vezes 4 vezes 4 é 64 vezes 4, 256. Então, o volume final, 736. Ele quer saber qual foi a redução. É só subtrair o volume na primeira situação, com um raio de 5 milímetros, pelo volume na segunda situação, com um raio de 4 milímetros. Então, a redução é de 514 centímetros cúbicos. Nem gosta, né, de fazer conta, né, gente? 514, letra E. Questão número 7. Enem de novo, né? Eita, que ruma de questão do Enem. Viu a semelhança com aquela outra do Enem, dos noivos, coisa e tal? É muito importante fazer provas anteriores do Enem, gente. Os 3 recipientes da figura têm formas diferentes, mas a mesma altura e o mesmo diâmetro da boca. Então, elas têm o mesmo diâmetro aqui em cima ou o mesmo raio, né? Neles são colocados líquidos até a metade da sua altura. Então, pega a metade da altura do cone, pego a metade da altura desse aqui e pego a metade da altura aqui, que seria o cone. Não é isso? Representando por V1, V2 e V3 o volume do líquido em cada um dos recipientes, tem-se. O detalhe muito interessante aqui, gente, é você perceber que na segunda figura, onde tem um cilindro e um hemisfério, a metade vai ser exatamente na altura da divisão entre a semisfera e o cilindro, porque todos têm o mesmo raio. Então veja, se todos têm o mesmo raio, como aqui é raio e aqui é raio, aqui embaixo é raio também, né? Então, consequentemente, se aqui é raio, aqui vai ter um raio R, a altura é R para todos. Já que 2R é a altura total. Tá certo? Então, olha só o que eu escrevi. Chamando R o raio da base, temos que o diâmetro da boca é 2R e a altura dos recipientes será 2R, que é igual ao diâmetro aí. Carlos, e agora como é que eu vou resolver essa questão? Vamos calcular separadamente só o volume da bebida que está na metade da altura, né? Gente, mais uma vez, o raio da esfera é R, o que eu tenho para baixo de R, eu tenho para cima de R. Por isso que é na metade aqui mesmo. Vamos calcular o volume desse cone aqui. Né? O volume desse cone aqui, gente, que está na metade, o raio aqui é R sobre 2. Por quê? Por causa da proporção, né, gente? Se aqui é R e aqui é a metade, na metade da altura eu tenho a metade do raio. Vamos calcular o volume do cone. É 1/3 de π vezes raio ao quadrado vezes altura. Quem é o raio do cone aqui, da base do cone? R sobre 2. E quem é a altura dele? O raio. Então, fazendo a conta, 1/3 de π vezes R ao quadrado sobre 4 vezes R. Esse R ao quadrado vezes R dá R ao cubo.
E esse 4 multiplico 3 ficou 1 sobre 12 de πr ao cubo. Então, esse é o volume do cone. O volume da semiesfera, metade da esfera, 4/3 de πr ao cubo dividido por 2. Ou 1/2, né? Quando eu conservo o numerador e multiplico pelo inverso, vai ficar 4/6, porque o 2 multiplico 3. 4/6 de πr ao cubo. Simplificando por 2, 2/3 de πr ao cubo. E o volume 3 é o volume desse cone aqui, né? Volume do cone, 1/3 de π vezes, quem é o raio? R, quem é a altura? R também. Então, ficou 1/3 de πr ao cubo. Então, pergunto a vocês, tem πr ao cubo em todos. Quem é maior? 1 sobre 12, 2/3 ou 1/3? 2/3. 2/3 é o maior. Então, V2 é o maior. 1/3 vem na sequência, que é o V3. E 1 dividido por 12 é menor, né, gente, que esses dois aqui. Porque eu tenho 1 dividido por 12, fica bem pequeno. Então, o volume V2, que é o que tem a semiesfera aqui, é maior que o volume V3, que tem os dois cones, que é maior que o V1 aqui, que é a metade da altura do cone. Então, V2 maior que V3, que é maior que V1. Alternativa B de bola. V2 maior que V3, que é maior que V1. Ou V1 menor que V3, que é menor que V2. Carlos, gostei, viu? Show de bola. Olha aí, gente, uma questão praticamente igual à questão anterior, seguindo a mesma ideia da proporção. Então, vamos à questão 8 da FUVEST. Um fabricante de cristais produz 3 tipos de taças para servir vinho. Uma delas tem o bojo no formato de uma semisfera de raio R, vamos mostrar. A outra no formato de um cone reto de base circular de raio 2R e altura H. E a última no formato de um cilindro reto de base circular de raio X e altura H. Então tá aí as 3 figurinhas, semisfera, cone e um cilindro. Observe que ele não deu o raio do cilindro aqui X. A altura H está aqui e está aqui também. Muito bem. Sabendo que as taças dos 3 tipos, quando completamente cheias, comportam a mesma quantidade de vinho, ele quer a razão entre X e H. Ou seja, ele quer saber a razão entre a medida do raio da base X do cilindro e sua altura. A primeira coisa que eu tenho que entender, gente, é que todas têm o mesmo volume. Então, vamos igualar o volume inicialmente da semisfera com o cone. Todos têm o mesmo volume, né? Eu vou fazer isso, gente, para que eu possa relacionar a altura do cone com o raio R da semisfera. Então, o volume da semisfera é igual ao volume do cone. Semisfera é 1/2 de 4/3 de πr ao cubo. E o volume do cone é 1/3 de π vezes, que é o raio, 2R, atenção, 2R. 2R ao quadrado vezes a altura. Então, vamos lá. Vou cortar 3 com 3. Vou observar que 4 dividido por 2 é 2. E aqui vai ficar πr ao cubo. Do lado de cá, 2 ao quadrado é 4r ao quadrado. Tem o π aqui, tem o h. Lógico que eu posso agora cortar, gente, πr ao quadrado com πr ao quadrado. Observe que 2πr ao cubo eu posso escrever como 2πr ao quadrado vezes r. Então, eu corto πr ao quadrado com πr ao quadrado. Então, eu descubro que esse 2 passa a dividir no 4h. Então, eu chego à conclusão que o raio da semisfera é a metade, é o dobro da altura H do cone. Então, esse raio aqui é o dobro da altura do cone, para que eles tenham o mesmo volume. Tá certo? Ok, Carlos. E agora eu vou dizer que o volume do cone é igual ao volume do cilindro. Já que eu consegui relacionar o raio com a altura, vamos lá. Eu posso igualar o volume do cilindro com o volume do cone. Todos os volumes são iguais. Então, o volume do cilindro é... Quem é o raio da base do cilindro? X. Quem é a altura? H. Então, lá vou eu. Área da base vezes a altura. Π vezes x ao quadrado vezes h é igual... O volume do cone, gente, não é 1/3 da área da base vezes a altura? Então, é 1/3 de π vezes quem é o raio? 2r ao quadrado. E quem é a altura? H. Então, agora eu vou passar esse 3 multiplicando para o outro lado. 3πx ao quadrado vezes h. Aqui eu vou desenvolver, ó, 2 ao quadrado é 4π, r ao quadrado vezes h. Posso cortar πh com πh. Então, ficou o quê? 3x ao quadrado é 4r ao quadrado. Só que, lembra que o raio é 2 vezes a altura h? Ah, é verdade. Você acabou de descobrir na primeira parte. Vamos substituir o raio por 2 vezes a altura h.
né? Então ficou 3x ao quadrado é igual a 4, que multiplica 2h ao quadrado. Então, continuando, 3x ao quadrado é igual. Olha só, gente. Aqui ficou 2 ao quadrado, 4 vezes 4, dá 16. Eu botei aqui, 16h ao quadrado. Então, vou passar h ao quadrado dividindo. X ao quadrado sobre h ao quadrado é igual a 16 sobre 3. Como o expoente é o mesmo, x sobre h ao quadrado é igual a 16 sobre 3. Esse quadrado passa como raiz, x sobre h é igual a raiz de 16 sobre 3. Fazendo a raiz de 16 é 4, e a raiz de 3 aqui embaixo vou ter que racionalizar. Multiplica em cima e embaixo por raiz de 3. Então ficou 4 raiz de 3 dividido por raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. Então x sobre h é 4 raiz de 3 sobre 3, que é, portanto, a alternativa caro. Interessante essa questão. Trago para você agora uma questão muito interessante quando coisas sólidas são colocadas dentro d'água. É sempre interessante questões desse tipo para você saber fazer. Então vamos fazer comigo, então, gente, a questão número 9. O que é que ela diz? O vaso com água e fundo horizontal tem internamente a forma de um cilindro reto com 6 centímetros de raio da base. Vá acompanhando e anotando. Ao mergulhar no vaso uma esfera de aço com 6 centímetros de diâmetro e, portanto, 3 centímetros de raio, que toca o fundo, observa-se que a superfície da água tangencia a bola, ou seja, a bola fica mesmo no nível da água. A altura da superfície da água em relação ao fundo do vaso antes da esfera ser mergulhada é... Antes que eu continue, dá uma pausa no vídeo e tente imaginar o que está acontecendo. Pronto, essa é a situação. Situação inicial, gente, eu tenho um raio aí de 6 centímetros e uma altura H da água. Aí o que é que acontece? Alguém chegou e colocou dentro desse cilindro aqui uma esfera. E quando colocou a esfera que tem raio 3 centímetros, a altura da água ficou exatamente coincidindo com o diâmetro da esfera. Então, a altura da água coincidiu com o diâmetro da esfera, foi dito isso no enunciado e passou a ter 6 centímetros. Então, vamos analisar situação inicial, situação final. Então, vamos ver se você concorda com o que eu escrevi. Percebemos que o volume da água inicial, que é o cilindro de raio da base 6 e altura H, somado ao volume da esfera, vai corresponder ao volume de um cilindro de raio da base 6 e altura 6 centímetros. Não entendi, cara. De novo, ó. Tá vendo essa água aqui, gente? É a mesma que está em volta da esfera. Então, o volume desse cilindro aqui, que é essa água que está em torno da esfera, somado com a esfera, vai ser igual ao volume do novo cilindro aqui, que tem raio da base 6 e altura 6. Ah, é verdade, cara, porque essa água que está aqui, que é o cilindro, é a mesma que está em volta da esfera, mas a esfera dá um novo cilindro de raio da base 6 e altura 6. Então, em outras palavras, volume do cilindro final, esse aqui grandão, ó, de raio da base 6 e altura 6, é igual ao volume da esfera mais o volume dessa água em torno dela, que é essa água que estava aqui no início, que é o volume do cilindro inicial. Então, ficou π r ao quadrado vezes h é igual ao volume da esfera, 4/3 de π r ao cubo, mais o volume do cilindro inicial, que é o volume da água que está em torno da esfera. π r ao quadrado vezes h, que o volume de um cilindro é a área da base vezes a altura. Então, substituindo os valores agora, gente, o R é 6, a altura é 6, a altura do cilindro final. O R da esfera é 3 centímetros. O R ao quadrado aqui é 6 e o H é o que se quer. Você não sabe, que é a altura inicial da água. Então, isso aqui fica 6 ao quadrado, 36 vezes 6, 216. Aqui, 3 ao cubo dá 27 vezes 4 sobre 3 dá 36. Confere aí. E aqui 36H. Observe que eu cortei o π, viu? Cortei esse π com esse π com esse π. Como ele é um fator comum a todo mundo, eu posso cortar. Continuando a conta, vou passar agora o 36 que está aqui para o primeiro membro. 216 menos 36 é 36H. Essa diferença dá 180. 180 é igual a 36H. 36H é 180. Então, a altura inicial da água é 5 centímetros. E terminamos letra C. Vamos ver mais uma.
que botou esfera dentro d'água, né? É muito interessante essa questão lá do Ceará, gente. Então acompanhe comigo. Você percebeu qual foi a lógica que eu usei na questão 9. Vamos tentar usar algo semelhante para essa 10ª questão. Um vaso em forma de cilindro circular reto tem medida do raio da base 5 centímetros, altura 20 centímetros e contém água até 19 centímetros. Então imagina aí a cena. O cilindro tem raio 5, altura 20, mas a água está até 19 centímetros. Então ainda tem 1 centímetro de folga lá em cima. Assinala a alternativa na qual consta o maior número de esferas de aço de 1 centímetro de raio cada que podemos colocar no vaso a fim de que a água não transborde. A água não pode transbordar. Muito bem. O desenho é esse, gente. Situação inicial. Tem um cilindro cheio d'água até uma altura de 19 centímetros. O raio é 5. E agora vamos começar a colocar esferas aqui dentro. Ele quer saber o número de esferas que eu tenho que colocar aqui para que a água não ultrapasse 1 centímetro. Sim, porque se passar de 1 centímetro, derrama. Então, olha só qual o raciocínio. Percebemos que eu vou colocar X esferas aqui dentro. Ele quer saber a quantidade de esferas. Então, percebemos que o volume de X esferas de raio 1 centímetro tem que ser menor que ou igual ao volume da água contido em um cilindro de raio 5 centímetros e altura 1 centímetro. Você deve estar lembrando uma questão do Enem, que tinha um tanque lá na parte de prisma, que ele estava com 20 centímetros e tinha 5 centímetros, né? Ele queria saber se derramava ou não. Segue aquela mesma ideia. Então, em outras palavras, quantas esferas de um determinado volume tenho que colocar para que seja menor ou igual ao volume do cilindro? Agora, que cilindro? É o que vai subir. Então, atenção, gente. A esfera que eu coloco, a água vai subir. Então, não vamos me preocupar com 19 aqui. Atenção, o que é que eu estou querendo dizer? A água vai subir ao longo de 1 centímetro. À medida que eu vou colocando esfera, essa altura vai subindo aqui. Então, quando o volume das esferas atingir a altura de 1 centímetro aqui, a água começa a transbordar. É por isso que o volume total das esferas tem que ser menor ou igual ao volume da água que subiu. Quando eu botei cilindro aqui, gente, eu quero dizer que é o volume da água que subiu aqui. Vamos tentar explicar melhor. Ó, qual é o volume da água que subiu aqui? πr² vezes h, onde esse h é 1. Ah, professor, entendi. Você vai levar em conta só o que subiu. Subiu devido às esferas. Então, x esferas vezes 4/3 de π vezes rzinho ao cubo, rzinho é 1, tem que ser menor ou igual ao volume da água que subiu, que é um cilindro que tem raio da base 5 e altura 1. Entendi. Então, x vezes 4/3 de π vezes 1 ao cubo é menor ou igual a π vezes 5 ao quadrado vezes 1. Posso cortar π com π e vai ficar 4x sobre 3 menor ou igual a 25. Vamos passar o 3 para o outro lado. 4x é menor ou igual a 3 vezes 25. 4x é menor ou igual a 75. Então, o número de esferas é menor ou igual a 75 sobre 4. O número de esferas tem que ser menor que 18,75. Se eu colocar 19, derrama. Então, o número máximo para não derramar tem que ser um número menor que 18,75. Portanto, 18 esferas, letra E. Tá aí, cara. Gostei da questão, viu? Questão número 11. UDESC Santa Catarina. Essa questão também lembra uma questão de cone que a gente viu na aula anterior, né? Tá vendo a semelhança, gente? Um cilindro circular reto e um cone reto possuem a mesma altura. Dê uma olhadinha aí, gente. Tanto o cone como o cilindro têm a mesma altura. E tem o mesmo raio da base, né? Da boca, que é o mesmo raio. Uma semisfera é retirada do interior do cilindro. Então, ele retirou, gente, do interior do cilindro uma semisfera e colocou no topo do cone. Então, inicialmente, eu só tenho um cone e o cilindro. Aí, ele tirou essa semisfera aqui e colocou no cone, gerando os sólidos S1 e S2, conforme mostra a figura. Se os volumes desses sólidos são representados respectivamente por S1 e S2, é correto afirmar que... Galera, para a gente analisar as alternativas, primeiramente eu queria saber como é que se calcula esses volumes. O volume dessa figurinha aqui, ou desse sólido, é um cone mais uma semisfera. Então vamos calcular esse volume S1 em função do raio e da altura H do cone, né?
Então, o volume S1 é a soma do cone mais uma semisfera. Então, é πr² vezes h sobre 3, que é o volume do cone, mais uma semisfera, que é um meio do volume da esfera. Um meio de 4/3 de πr ao cubo. Então, isso aqui me dá πr² vezes h sobre 3, e isso aqui vai me dar o quê? 4 por 2 dá 2, né? Fica 2πr ao cubo sobre 3. 3 é um denominador comum, é só somar os numeradores, né? πr² vezes h mais 2πr ao cubo. Colocando πr² em evidência, que é um fator comum aqui, πr² vezes h dividido por πr² dá h. 2πr ao cubo dividido por πr², eu vou cortar π com π, e vai ficar r ao cubo por r² dá r, 2, né? Então, o volume do sólido 1 é πr², que multiplica a altura que eu não conheço, mais 2 vezes o raio, tanto do cone como da esfera, são iguais, dividido por 3. Achei o volume S1. Eu vou fazer a mesma coisa agora para o volume S2. Agora eu vou ter um cilindro menos a semisfera. Então, bora. O volume do cilindro é πr² vezes h, menos semisfera, 1 meio de 4/3 de πr ao cubo. Então, ficou πr² vezes h menos a mesma coisa aqui, né? 4 por 2 dá 2, e aqui ficou 3 aqui embaixo, 2πr ao cubo sobre 3. Tirando o mínimo aqui, né, gente? Mas aí o que foi que eu fiz para facilitar? Eu multipliquei por 3 em cima e embaixo para ficar o mesmo denominador. Isso é opcional, tá, gente? Para ficar o mesmo denominador. E aí, como o denominador é o mesmo, eu subtraio aqui em cima. 3πr² vezes h menos 2πr ao cubo. Fazendo a mesma coisa, colocando πr² em evidência. Isso dividido por πr² dá 3h. Isso dividido por πr² dá 2r. Então, veja, eu tenho o volume S1 e tenho o volume S2. Aí, atenção. Eu vou começar a analisar as alternativas. Na letra A, ele está dizendo assim: se a altura do cilindro do cone for 2 vezes o raio, o volume S1 é igual ao volume S2, então entenda o que é que ele quer, gente. E eu achei o volume S1, né? Deixa eu voltar aqui, ó. O volume S1 é esse e o volume S2 é esse. Aí ele começa a fazer perguntas nas alternativas. Na letra A, ele diz assim: se a altura do cone do cilindro for 2 vezes o raio, os volumes são iguais? Vamos verificar. O volume S1, eu demonstrei que é πr², que multiplica h mais 2r sobre 3. Se o h for 2r, substitua h por 2r aqui. Vai ficar πr², que multiplica 2r mais 2r sobre 3. Então, isso aqui vai ficar 4r, que multiplica isso, fica 4πr ao cubo sobre 3. No volume S2, se eu fizer h igual a 2r, como é que vai ficar? πr², que multiplica 3 vezes 2r menos 2r. Essa diferença aqui, gente, 6r menos 2r é 4r. Multiplicado por isso, acredita, gente, deu a mesma coisa. Já é a. Sim, porque isso é uma suposição. Se a altura for igual ao dobro do raio, os volumes são iguais. Então, é a letra A. Eu vou deixar para você analisar as outras, que nenhuma vai ser, evidentemente, porque senão teria duas alternativas corretas. Questão interessante, viu, gente? Letra A, os volumes serão iguais se e somente se H for igual a 2R, como a gente demonstrou. Muito bem, cara. Questão número 12, Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Um fabricante decidiu produzir luminárias no formato de uma semiesfera, que é um hemisfério, com raio de 20 centímetros. A parte interior, onde será alojada a lâmpada, receberá uma pintura metalizada que custa R$ 40 o metro quadrado. Já a parte externa da luminária receberá uma pintura convencional, que custa mais barato, R$ 10 o metro quadrado. Desconsiderando a espessura da luminária e adotando o valor de π 3,14, o custo da pintura é... Gente, se pintar, eu não pinto volume, eu pinto área, tá? Então, você tem que calcular as áreas aí. Mas é uma semisfera, né, Carlos? É. Então, vamos lá. Se é uma semisfera, gente, a área da superfície de uma semisfera é metade da área da superfície de uma esfera. Você ainda lembra quanto é a área de uma esfera? 4πr². Sim, é a área da superfície esférica. Como é uma semisfera, a luminária é a metade, então. A área da semisfera é 4πr² dividido por 2, 2πr². Pronto. Essa é a área da semisfera, ou seja, metade da esfera. A superfície externa e a interna têm a mesma área, que é essa daí, com custo uma de 10 e outra de 40. Então, eu vou ter que pegar essa área aqui, gente, multiplicar por 10 para fazer a parte externa
e depois multiplicar por 40 para ver a parte interna. Aí vai me dar o custo total. Então, eu teria 2πr² vezes 10, porque, pensa, eu vou pintar a superfície esférica, só a metade, por fora e por dentro. Por fora, R$10 e por dentro, 40. Então, 2πr² vezes 10 dá 20πr². E aqui dá 80πr². Somando, dá 100πr². Só que, gente, ele deu que o π é 3,14 e deu o raio. Só que como ele quer o custo por metro quadrado, eu vou ter que transformar o raio para metro, tá? Π é 3,14, o raio é 20 centímetros. Em metros eu divido por 100, dá 0,2 metros. Então, substituindo, 100 vezes 3,14 vezes 0,2 ao quadrado. 100 vezes 3,14, 0,2 ao quadrado é 0,04. 100 vezes 3,14 dá 314. Vezes 0,04, R$12,56, letra C. Mais uma da Universidade Federal de Santa Maria, simplesmente uma questão extraordinária. Oscar Niemeyer foi um arquiteto brasileiro, considerado um dos nomes mais influentes na arquitetura moderna internacional. Ele contribuiu através de uma doação de um croquis para a construção do planetário da Universidade Federal de Santa Maria, um marco arquitetônico importante na cidade de Santa Maria. Tá aí, gente, o nosso desenho, né? Que coisa linda, né, gente? Aqui eu tenho uma semisfera de onde se tirou semicírculos. Eu vou repetir. Aqui eu tenho uma semisfera de onde eu tirei semicírculos. Isso aqui são figuras planas. Isso aqui é uma figura espacial. Semisfera e aqui semicírculos. Muito bem. Suponha que a cobertura da construção seja uma semisfera de 28 metros de diâmetro ou raio 14 metros, vazada por 12 partes iguais, que são os semicírculos que eu falei, as quais são aproximadamente por semicírculo de raio 3 metros. Sabendo que uma lata de tinta é suficiente para pintar 39 metros quadrados de área, qual a quantidade mínima de latas de tinta necessária para pintar toda a cobertura do planetário? Você entendeu, gente, que eu vou ter que tirar 12 semicírculos de uma semisfera. Você entendeu isso? Parabéns. A área de cobertura do planetário é a diferença entre a área de uma semisfera, toda a casca esférica, digamos assim, que tem raio 14 metros, metade do diâmetro, e a área de 12 semicírculos. Repito, por que é que você fala em semicírculo? Porque são figuras planas. Eu vou tirar de uma superfície semicírculos. A superfície, eu tenho uma área da superfície e vou tirar semicírculos dessa área. A área da semisfera, você sabe que é a metade de 4πr², porque 4πr² é uma esfera inteira. Como é a metade, é 1/2 de 4πr². E vou tirar 12 semicírculos. Como a área de um círculo é πr² e eu estou tirando a metade, porque é um semicírculo, é 1/2. Então, eu vou ter 1/2 da esfera menos 12 vezes 1/2 de um círculo, porque são 12. Então, substituindo aqui, 1/2 de 4π vezes, quem é o raio da semisfera? 14. E quem é o raio do semicírculo? 3. Então, ficou 1/2 de 4π vezes 14 ao quadrado, menos 12 vezes 1/2 de π vezes 3 ao quadrado. Cuidado com as contas, né, gente? 1/2 de 4π, 14 ao quadrado é 196 e 3 ao quadrado é 9. Então, vamos lá. 4 dividido por 2 é 2, vezes 196, 392π. Eu não posso cortar o π, que é uma diferença, tá, gente? E aqui, ó, 12 por 2 é 6, vezes 9, 54π. Fez a diferença? 338π. Só que ele manda o enunciado dizer que π é 3. Multiplicando por 3 dá 1014 metros quadrados. Como cada lata de tinta é 39 metros quadrados, se eu dividir 1014 por 39, eu encontro 26 latas de tinta para pintar. Questão lindíssima. Letra B de bola. Minha gente, que aula, né? A nossa última aula de geometria espacial, que é a 67, gente, ela vai precisar de muita atenção sua, porque eu vou fazer uma revisão geral de cilindro, de cone, de pirâmide, de esfera, e não só isso. Eu vou precisar muito, mas muito, da aula de semelhança de triângulos. Então, se você vai assistir a aula 67, eu vou lhe pedir uma coisa. Revise as últimas 5 aulas de geometria espacial, da 2 até a 6,
e semelhança de triângulo, porque aí você vai entrar afiado para a aula 67. Se você não fizer isso, você vai sentir um pouco de dificuldade, tá bom? Abração, até breve.